A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando, você que parou para acompanhar este vídeo, que o Senhor Jesus possa te abençoar. Amado, Jesus trouxe para nós hoje uma reflexão muito importante, porque muitos dos seus servos, muitos dos seus filhos têm perecido por falta deste conhecimento. Jesus veio para nos dizer que a unção que há em nós, a virtude que há em nós, a graça que Ele colocou em nós, não é um sinônimo de uma imprudência. Quantos dos servos de Deus caminhamos imprudentemente porque dizemos que temos Deus? Ai, Deus cuida de mim, Deus me protege. O facto de termos Deus, o facto de termos a presença de Deus, não é um sinônimo de uma imprudência. Quantos de nós, por sermos ungidos de Deus, nós caminhamos imprudentemente? Nós nos esquecemos de o que falar e do que não falar. Nós nos esquecemos dos lugares em que nós devemos frequentar e daqueles que nós não devemos frequentar. Nós nos esquecemos das pessoas com quem nós devemos partilhar a nossa intimidade e com quem nós não devemos. Porque nós dissemos que temos Deus, temos a unção, temos a presença, temos o Espírito e nós somos intocáveis porque somos ungidos de Deus. Leia comigo, 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 30. Assim diz a palavra de Deus. E, saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que, saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Amado, Davi era um homem ungido por Deus. A Bíblia chama de Davi homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que Deus escolheu. O próprio Deus decidiu estabelecer Davi como um rei. O próprio Deus decidiu ungir Davi, mesmo quando Saul ainda estava no reinado. O próprio Deus deu a Davi grandes vitórias diante do leão, diante do urso, diante de Golias, diante de todas as batalhas que o Davi enfrentou. O Senhor estava com ele, o Senhor lhe dava a vitória. Mas ouça o que a Bíblia diz deste grande homem de Deus. Ouça o que a Bíblia diz deste homem que era segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele conduzia-se mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Ele era o ungido de Deus. Ele caminhava com a vitória divina, mas ele era o mais prudente de todos os servos. Ele era o mais prudente de todos os soldados. Porque Davi compreendia que a unção que estava nele não lhe trazia a paz. A unção que estava nele não lhe trazia o sossego. Muito pelo contrário, a unção que estava em Davi era um sujeito de combate. A unção que estava em Davi lhe trazia lutas. A unção que estava em Davi lhe trouxe problemas com Saul. Porque o povo de Israel, após Davi ter derrotado Golias, cantou uma canção dizendo: Saul derrotou os seus milhares, mas Davi derrotou os seus 10 milhares. Amado, esta canção trouxe um problema, uma inveja, uma ira no coração de Saul. Fez com que este Saul que amava Davi passasse a combatê-lo. Fez com que o Saul perseguisse a Davi. Fez com que Saul desejasse a morte de Davi. Então Jesus quer que nós possamos compreender, servo de Deus, filho de Deus, você é ungido de Deus. Não ande com imprudência.
Porque esta graça que há em ti não atrairá apenas bênção, mas atrairá também lutas, atrairá combates. Serás combatido não somente na família, na igreja, no bairro, na sociedade. Serás combatido porque você traz a luz divina, porque você traz a unção divina. Jesus disse que eis que vos deixo como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como a serpente. Jesus nos orienta à prudência. Jesus nos manda sermos prudentes. Nós temos Deus, sim, mas isso não deve tirar a prudência nas nossas vidas. Isso não deve nos tornar imprudentes. Quantos dos servos de Deus morrem pela sua imprudência? Quantos dos servos de Deus perecem pela sua imprudência? Para você que é servo de Deus e está nos acompanhando neste momento, Jesus não quer que você morra pela sua imprudência. Porque Davi, se não andasse com prudência, Saul lhe tomaria com facilidade. Saul não pensaria duas vezes para exterminar a vida de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi era o servo mais prudente. Ele era mais prudente porque o seu nome era estimado. O fato de você ser aplaudido, o fato de você levantar e pregar o evangelho, o fato das pessoas dizerem que não, este é um grande homem de Deus, este é uma enorme mulher de Deus. O fato de você cantar pela glória de Deus e as pessoas aplaudirem o talento que tu tens. Não é um sujeito de sossego, não é um sujeito de relaxar, não é um sujeito de imprudência, não. Entenda que você precisa ser mais prudente. Quanto mais você é estimado na obra de Deus, mais prudente você precisa estar. Quanto mais você é estimado na sociedade, mais prudente você precisa ser. Porque no meio daqueles que te estimam, no meio daqueles que te aplaudem, também há aqueles que querem a sua derrota. Há aqueles que querem a sua morte. Há aqueles que querem que você caia. Entenda isso, amado. Entenda isso e seja mais prudente na sua vida. Porque o nosso mestre nos recomendou a prudência. Sede prudentes como a serpente. Deixe a imprudência de lado. Deixe a ignorância de lado. Porque nem todos que te aplaudem te amam. Nem todos que dizem bem de você te amam na verdade. Muitos deles só aguardam por uma ocasião para destruir a sua vida. Muitos deles só aguardam por uma ocasião para ferirem o teu coração. Muitos deles só aguardam por uma ocasião para sujar o teu ministério. Compreenda isso e seja prudente na sua maneira de viver. Saiba com quem deves caminhar. Saiba com quem deves partilhar a sua intimidade. Saiba com quem deves partilhar até as mensagens que Deus te revela. Saiba em que mesa você deve sentar para comer. Em que casa você deve entrar para se sentar. A prudência é importante na vida de todo filho e servo de Deus. Não siga os aplausos. O Davi não seguiu as canções. O Davi não seguiu os aplausos. O Davi não se deixou levar pelas estimas, não. Mas por ele ser estimado, ele foi o mais prudente. Por ele ser glorificado ao povo, ele foi o mais prudente. Entenda isso. Compreenda isso, filho de Deus, servo de Deus. Seja prudente até na sua igreja, onde você serve. Entenda que mesmo na igreja, há quem vai querer ferir a sua vida. Há quem vai querer manchar o teu ministério. Seja prudente até na igreja. Seja prudente até na sua casa. Seja prudente no seu local de serviço. Porque você carrega a luz divina.
Você carrega a glória divina. Você carrega a unção divina. E isso atrai lutas, atrai combates, atrai batalhas invisíveis que você nem consegue enxergar. A única maneira de nós evitarmos certas quedas, a única maneira de evitarmos certas punhaladas, a única maneira de evitarmos certas mágoas é sermos prudentes. É sermos prudentes. Jesus veio nos ensinar acerca da prudência, dizendo que a prudência é tão essencial nas nossas vidas. Precisamos ser prudentes. Seja prudente, amado. Saiba com quem você deve conviver. Saiba disso. Porque a vitória de Davi contra Golias trouxe-lhe problemas com Saul. Saul perseguiu tão persistentemente a vida de Davi. Tudo que Saul queria era matar Davi. Embora a unção de Davi sabia que ele era ungido de Deus. Davi sabia que Deus estava com ele. Mas isso não lhe tornou um homem imprudente, não. Muito pelo contrário, isso fez Davi o homem mais prudente. Isso fez de Davi o servo mais prudente. A unção que tu tens de Deus, a graça, o dom que tu tens de Deus, deve fazer de ti a pessoa mais prudente, a mulher mais prudente, o homem mais prudente. Porque esta unção levantará batalhas na sua vida. Despertará inimigos na sua vida. Porque antes da vitória de Davi contra o Golias, o Saul não perseguia Davi. O Saul não queria matar Davi. Mas após Davi matar Golias e o povo glorificar a Davi, daí começou o problema de Saul contra Davi. Compreenda isso, amado. Antes você não tinha Deus. Ninguém era contra a sua vida. Antes Deus não te usava com tantos talentos que Ele te usa agora. Ninguém era contra a sua vida. Antes Deus não te exaltou do jeito que Ele te exaltou agora. Ninguém era contra a sua vida. Antes Deus não te levou em lugares tão altos, em lugares que você nem imagina que chegarias na sua vida. Antes de Deus te levar naquele lugar, ninguém era contra a sua vida. Agora, hoje que você é exaltado, hoje que Deus opera contigo, que Deus opera o sobrenatural pelo seu intermédio, Deus te leva em lugares grandes, lugares que você não imaginava. Entenda que isso despertou batalhas. Entenda que isso despertou apenas inimigos na sua vida. Então, seja prudente, mulher de Deus, seja prudente, homem de Deus. Deixe a imprudência, porque isso pode acabar com a sua vida. Deixe a imprudência, porque isso pode acabar com o seu ministério. Deixe a imprudência, porque isso pode destruir a tua carreira. Seja prudente em todos os aspectos da sua vida. Seja prudente. É isso que Jesus quer de ti. É isso que Jesus quer de mim. E é isso que Jesus quer de todos nós. Que sejamos prudentes em toda a nossa maneira de viver. Na sua obra, no seu trabalho, no seu negócio, na sua casa, na sua família. Seja prudente, viva com prudência. Porque a graça de Deus em ti é o despertador de batalhas na sua vida. O dom de Deus em ti é o despertador de batalhas na sua vida. Seja prudente, confie em Jesus, caminhe com Jesus, do jeito que Davi não deixou de confiar em Deus, viveu na prudência, confiando em Deus. Em nenhum momento Saul venceu a sua vida.
Muito pelo contrário, muitas das vezes Deus dava Saul nas mãos de Davi. Deus dava a oportunidade ao Davi de matar a Saul, mas Davi jamais tocou em Saul. Davi não atentou contra a vida de Saul, porque ele sabia, embora a maldade de coração de Saul, ele também era ungido de Deus. Seja mulher, homem prudente, mulher, homem que confia em Deus verdadeiramente e que caminha com Deus verdadeiramente. Só assim venceremos nesta caminhada com Cristo. Confie em Deus, seja prudente e que Deus abençoe a sua vida. Amém.